Então, a mensagem inicial é o seguinte: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Essa frase, né, é da Cora Coralina. O que vale na vida não é o ponto de partida. Olha que profundo, né? E sim a sua caminhada, o seu trajeto, a sua trajetória. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Perfeito? Então, pessoal, João capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falara Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Né? Quem me segue não andará nas trevas. Meus amigos, precisamos ter desapego. Precisamos ter confiança em Deus. Precisamos nos libertar de preocupações excessivas e das ansiedades que frequentemente nos aflige a nossa jornada. Então, precisamos confiar na providência divina e aceitar os desígnios de Deus, os desígnios do universo com serenidade, com resignação. Não ficar revoltado achando que você, entre aspas, não merece o que tem. Tudo que está na sua vida, você merece. O seu espírito merece para que você possa evoluir de forma espiritual. Tudo que você tem é exatamente o que você precisa para evoluir. São as experiências necessárias para que você possa aprender, né, a dissolver as suas sombras e a fortalecer as suas virtudes, né? Então, pessoal, o amor é o único caminho para a evolução espiritual. O amor fraterno, né? O amor ao próximo é a maior força do universo. Lembre-se da passagem de Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Jesus responde: Amai o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração e de toda a sua alma e toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E qual é o segundo? O segundo é igualmente importante, meus amigos. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o amor fraterno. É você amar o próximo como a si mesmo. É você amar o vizinho, a comunidade, ser empático com a pessoa que está do outro lado do mundo. Tá? Esse é o amor fraterno. Amar o próximo, o semelhante. Não o próximo quando a pessoa está próxima, não. É o seu semelhante, como você mesmo se amaria. Ou seja, o amor fraterno, como se diz na doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. Exatamente porque é o amor fraterno, é amar o seu semelhante, ajudar o seu semelhante, entender as suas aflições. Porque, meus amigos, a caridade é o antídoto do egoísmo. Tá? É o antídoto do egoísmo. E a humildade é o antídoto do orgulho. Ou seja, orgulho e egoísmo são as duas chagas da humanidade. O egoísmo é doença do ego, né? O ismo, egoísmo, doença do ego. É a pessoa muito centrada em si, esquece seus semelhantes, desrespeita a maior lei divina, a segunda maior lei, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo. O egoísta não ama o próximo como a si mesmo. Percebe? Que o egoísmo é uma doença, a doença do ego, né? E o orgulho é um outro problema. A pessoa querer sentir importante. Por isso que a gente precisa ter a humildade como antídoto do orgulho. Meus amigos, o amor é capaz de curar tudo. É capaz de curar o ódio, é capaz de curar a vingança, é capaz de curar o abandono, é capaz de curar a ansiedade, é capaz de curar todas as feridas emocionais. Ou seja, o amor é o único caminho que nos conecta a Deus. Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. É o único meio, não existe outro caminho. Jesus já fala, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? Então, precisamos abandonar as preocupações desnecessárias. Precisamos ter fé em Deus. E lembrando, ter fé não é acreditar. Ter fé é ter certeza. Vou repetir, você não entendeu. Ah, eu acredito. Não, ter fé não é acreditar. Ter fé é ter certeza absoluta, sem um resquício de dúvidas. Isso é ter fé. Tá? Precisamos entender que não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Ou seja, precisamos ter confiança, ter fé, ter certeza no plano divino.
enquanto a gente trilha o nosso caminho aqui na Terra, aqui encarnado, sempre buscando viver, cultivar o amor em todas as suas formas, em toda a sua plenitude, seja o amor a nós mesmos, seja o amor ao próximo, ao nosso semelhante, seja o amor à própria vida. Esse é mais importante, né? A vida, meus irmãos, é um presente de Deus. Precisamos viver e principalmente aprender, porque estamos todos nós numa escola, sem sombra de dúvida. O objetivo desta encarnação é aprender. Aprender, aprender, aprender o tempo todo. Aprender a dissipar nossas mazelas, que foram construídas em vidas passadas. Tá? As nossas mazelas estão aqui, ó, no inconsciente. Elas estão aqui e elas estão nos atormentando. São nossos medos, nossas fobias, nossos defeitos, nosso egoísmo, nosso orgulho, está tudo aqui. Essas mazelas foram construídas em existências passadas, em vidas passadas. Né? E a gente precisa dissipar essas mazelas. Porque Jesus já falou, o reino do céu está dentro de vós. Mas as mazelas também estão dentro de vós. Tá? Então, nós temos dentro do nosso inconsciente o quê? Nós temos o reino dos céus, a centelha divina, e, outro lado, temos nossas mazelas, nossos pontos falhos, que foram construídas em encarnações, em vidas passadas. Então, meus amigos, a gente precisa dissipar essas mazelas e fortalecer as nossas virtudes, limpar o nosso inconsciente, limpar a nossa consciência. Tá? Cuidado com os pensamentos. Os pensamentos são poderosos. Tá? Meus amigos, o autoconhecimento é necessário para compreender as nossas virtudes, compreender as nossas limitações, compreender os nossos medos, nossas potencialidades. Ao olharmos para dentro de nós mesmos, ao enfrentarmos as nossas questões internas, poderemos iniciar um processo de crescimento e transformação pessoal, um processo de evolução espiritual. Ou seja, a autotransformação, o autoaperfeiçoamento é o caminho, é a busca por uma vida mais elevada, e isso requer o quê? Esforço, requer dedicação, requer olhar para dentro, desculpa, tá bom? Requer olhar para dentro, superar as nossas imperfeições, e isso é trabalhar e desenvolver virtudes. É um desafio constante, meus amigos, sem trégua, sem trégua. Tá? É essencial para a nossa jornada evolutiva. Como Jesus fala, né? Vigia e ora. É uma vigilância eterna. O tempo todo, né? Você está ali vigiando seus pensamentos, vigiando a sua conduta, vigiando suas ações. Pessoal, o relacionamento com as pessoas sempre será um desafio para a nossa evolução. Isso é um ponto crucial. Tá? Então, as pessoas são colocadas em nossas vidas, elas não são colocadas por acaso. Lembra de que não cai uma folha de uma árvore sem um consentimento divino? As pessoas que estão na nossa vida estão ali para quê? Para nos ensinar algo. Né? Aquele pai chato, aquela mãe difícil, aquele parente complicado, eles estão em nossa vida exatamente para desenvolver nossas virtudes, como paciência, né? Compaixão, indulgência. O que é ser indulgente? É você não considerar os erros alheios, você ser indulgente, você meio que perdoar antecipadamente. Você, ao ser indulgente, você não pega muito ao pé da letra o que a pessoa fala ou faz, meio que perdoa, né? Pega leve, tá? Saber perdoar, quando a pessoa te ofende de alguma maneira, te prejudica de alguma maneira, releva isso. Isso não vale. Quando você perdoa, você deixa de carregar esse peso. Né? Ser benevolente, pessoal, ser bom para com todos. A benevolência é isso, é ser bom para com todos, ser gentil para com todos, amigável para com todos, ser humilde. Todo mundo tem algo para ensinar, todo mundo tem algo para aprender. Ninguém é superior a ninguém, todo mundo tem uma jornada espiritual. Lembra que nós somos espíritos imortais? A gente está na imortalidade. Então, ou seja, todo mundo tem uma trajetória. Você é bom numa coisa, mas é péssimo em outra. Ninguém está no mesmo nível, no mesmo estágio de defeito. Você tem algumas qualidades e tem outros defeitos. E seu pai, sua mãe, tem outras qualidades e tem outros defeitos. Por isso que a gente precisa ser indulgente. Tá certo? Porque está todo mundo na jornada espiritual, está todo mundo aprendendo a lidar com suas mazelas. Cada ser humano que está encarnado tem sua própria história, tem sua própria bagagem emocional. E, em função disso, tem o quê? Seu
próprio ponto de vista, em função dessas experiências, em função das virtudes que já conquistou, em função das mazelas que já conseguiu dissipar, já conseguiu limpar do seu passado. Porque, meus amigos, nosso passado não é bonito. Nós viemos de uma trajetória de atrocidade. Nosso espírito está vivendo, está aperfeiçoando. Hoje, nós somos a nossa melhor versão. Precisamos compreender que somente o amor, no sentido mais amplo, tá? É o único caminho para a evolução. Tá? Precisamos amar as pessoas, precisamos amar os animais, a natureza, a nossa casa. A nossa casa, a gente precisa amar a nossa casa. Porque tudo pertence a Deus. Deus está presente em tudo. Tá? Nos animais, na nossa casa, na natureza, em tudo. Para isso, precisamos nos conhecer. Conhecer nossas emoções, conhecer nossos pensamentos e, principalmente, domar as nossas más inclinações, conforme está descrito lá no Evangelho, capítulo 17, no item 4, os bons espíritas. Está lá, precisamos domar as nossas más inclinações. Lembra da epístola aos Romanos, de Paulo de Tarso? Epístola 7, 18 a 21, está lá. Sei que nada há de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bom que desejo, mas o mal que não quero fazer. E esse eu continuo fazendo. Então, ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faz, mas o pecado que habita em mim. Lembra que eu falei que nós temos um histórico, né, de atrocidade? No nosso inconsciente é o pecado que habita em mim, conforme Paulo de Tarso falou. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Então, Paulo de Tarso deixa muito claro, tá? E várias outras passagens deixa muito claro que existe um mal dentro da gente, que precisa ser o quê? Ensinado, absorvido, não é? Precisa ser compreendido, precisa ser dissipado. São energias negativas, energias que foram construídas ao longo do nosso processo de evolução. Percebe? Então, meus amigos, domar nossos impulsos negativos, como raiva, como egoísmo, como orgulho, e cultivar virtudes como paciência, compaixão, humildade, é o caminho para o nosso crescimento espiritual. Perfeito?